Nós vamos respirando bem profundamente. Nós vamos pedindo a presença dos guardiões para que eles possam formar um cordão de proteção conosco, no nosso lar, nos envolvendo. Fazendo mais uma respiração, nós vamos buscar a sintonia de Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, onde esses irmãos tão queridos nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que estudam juntamente conosco. Nós vamos sentindo toda essa energia de luz, de paz, serenidade, a expansão do nosso cardíaco, para que possamos expandir cada vez mais os nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência. Que possamos nessa tarde termos uma tarde de estudo com equilíbrio, harmonia e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. No terreiro de Pai Benê, realizava-se costumeiramente esse tipo de tarefa, com médiuns responsáveis e abnegados, excelentes em receber encosto, como é chamado na Umbanda, tal gênero de entidade espiritual. Algo Eu gostaria de ler o parágrafo que começa assim: em nosso plano ficava nítido o volume de energias que circulavam na tenda, formando um piso vibratório que ainda não tinha sido presenciado por mim em nenhuma casa religiosa. Parecia mesmo um ciclone sobre a tenda, circulando em sentido horário, com cores amarelas vibrantes, que representavam a presença de seres superiores ligados à natureza. Por fim, depois de entoados os hinos sagrados dos orixás, era o momento das atividades com o povo. Porque eu achei interessante essa vibração toda do piso, essas cores, que era visto, lógico, quem estava encarnado não via tudo isso, podia só se sentir. tiver, só se tiver evidência. Se tiver evidência, vai ver. E se ver. E é por isso que eu quis ler isso, que eu achei interessante, assim. Então, aí a gente começa a compreender quais são as diferenças que a gente sempre falou. Dentro de uma casa espírita tradicional, a gente vai trabalhar com o quê? Com magnetismo, com ectoplasma, sendo isso que é criado dentro de mim e do espírito. Dentro da casa de Umbanda, eu trabalho com tudo isso e um pouco mais. Eu trabalho com as formas da natureza: água, ar, terra, você entendeu? E fogo. E todo mundo fica assim: não, não é assim. Ele está explicando o que é. Está explicando o que é. Por isso que a energia, ao mesmo tempo, pode ser mais leve ou mais densa. E se trabalha com os encostos no sentido que a gente, dentro de uma casa tradicional, a gente não vai incorporar. A gente não vai trabalhar incorporado. A gente pode incorporar quando a gente tem os nossos trabalhos sem os assistidos, mas com os assistidos a gente não incorpora. E lá na Umbanda, todos os médios incorporam. Todos eles. Eles Por quê? conversam com a gente incorporados. Então, Sim. essa é a grande diferença. Ah, quem é melhor, quem é pior? Não, é a forma como eles trabalham. Trabalho, que é diferente. Que é diferente. E não há quem é melhor, quem é pior. Não existe. Entendeu? Porque lá eles vão falar o quê? Eles não vão falar assim, ó, eu vou fazer isso aqui para você. Não, eles vão falar, ó, faz isso, 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 isso. Segue. Eles nunca vão te dizer assim, não, senta aqui, ó, que eu vou fazer isso e você vai ficar linda e maravilhosa. Não é assim, Vera? Não fala isso, não. Porque É o que tem que nenhum fazer. médium vai falar. Porque nenhum espírito vai assumir a responsabilidade do que está aqui na Terra. Porque senão ele estaria fazendo o quê?
Se eu assumo a responsabilidade do outro, eu não estou cumprindo as leis de Deus. Eu estou assumindo algo que não é meu. Sim. Acolhimento não significa que eu vou resolver o problema que é do outro. Eu estendo a mão, mas ele precisa andar. E isso é na Umbanda, isso é dentro da casa espírita, isso é na católica, isso é em qualquer lugar. Porque senão a Sim. gente vai infligir as leis de Deus, as leis naturais. Eu vou estar fazendo algo que não é certo. É. E não tem como é que a gente fazer por outra pessoa. Como é que a gente vai fazer por outra pessoa? Leda, Como? a gente Mas, consegue entender agora que a gente estudou. Uhum. Mas, se você pegar uma pessoa que está entrando, ela vai querer fazer para uma outra pessoa. Ela vai fazer. Uma mãe faz pelo filho. Não Por faz com a amor, faz. fotografia? Com a fotografia? Quantos e quantos passes nós demos à distância, a pedido de outros? Então, assim, são tentativas. Então, assim, quando você fala assim, mas como? Se tenta de todas as formas, buscar quando a pessoa está doente realmente. Aí você fala assim, a gente consegue 100%? Não. Mas a gente não tem como deixar de ser caridoso para uma pessoa que está com esperança. Entendeu? Fazer a gente não vai conseguir, mas a gente não pode tirar a esperança daquela pessoa. Sim, eu entendo isso, entendi isso. O que eu quis dizer que a gente não consegue fazer é que não consegue fazer o que aquela pessoa tem que fazer. Agora, dar o passe, fazer oração, essas coisas todas, sim, mas quando eu quis dizer a gente não pode fazer por outra pessoa, é o que ela tem que fazer. Entendeu o que eu falei? Eu entendo o que, que você falou, eu continuo te dizendo. Na hora que a gente tem uma mãe na nossa frente, na hora que a gente tem alguém desesperado, a gente não consegue passar isso para a pessoa. O desespero é maior. A gente vai conseguir fazer com que a pessoa. Pensa numa coisa. Ó, uma pessoa te procura. Ela fala assim: ó, eu vou desistir da minha vida. Aí você chega para ela e fala assim: assuma a sua vida. Assuma a sua vida. É a sua vida, é você que tem que fazer. No segundo você tem que fazer, ela se fechou, ela não te Não, ouve mais. tá certo, não, tá certo. E aí, se acontecer alguma coisa, tu ainda vai ficar com o peso daquele na É, tua cabeça. não, mas Porque tá tu falou certo, assim, mas ó, eu acho que também assume. assume a tua vamos responsabilidade. Então, com assim, muita o que eu falo, parceria. quando existem, aí onde que a gente fala, existem casos e Existem casos, casos, existem isso que eu ia falar. formas E e vou, formas de falar. A pessoa tem que ter a responsabilidade dela, a pessoa tem que ter. Mas se ela não tiver essa maturidade, não adianta a gente ficar falando. Ela não vai entrar pelo ouvido, sai pelo outro. Eu tinha uma dirigente que ela falava assim, ela fala porque ela é viva. Ela fala assim: você quer ver uma coisa? Um trabalhador entra e você fala assim: nossa, você não tá bem. Senta aqui, se acaba. senta aqui. Conversa comigo, olha nos meus olhos e diz o que você tem. Ela sempre fez isso, tá? E ela faz isso. Agora, pega e fala assim: você é um trabalhador de Jesus. Isso é sua postura? Isso é uma postura de um trabalhador de Jesus? Não, trabalhador de Jesus, erga-se. Ela falou assim: para e presta atenção. Quem acolheu? Qual é o coração na terra que não tem isso?
Ela falou assim: eu sentei, eu conversei, ele chorou, lavou o rosto, tomou um passe e foi trabalhar. Porque ele sabe o que ele precisa fazer. Agora vai lá e fala assim: erga-se. Você é um Pois trabalhador de Jesus, você não pode fazer isso. é. Você vai conseguir, sabe o que, dentro da sala de passe? Imagina uma raiva da pessoa que vai ficar É uma isso aí. vibração completamente errada. Entendeu? Então, quando a gente, assim, você sabe, aí é onde que o Sérgio fala, passa pelas peneiras, é necessário? Não tá errado. Eu não tô dizendo que você tá errada. Mas vai ter gente que não vai assimilar isso. É. E a gente vai ter que ter a prudência de dizer sim ou não. De É assim que eu discernir penso, também, entendeu? fazer o É discernimento. é assim que eu, Valéria, eu tento fazer o máximo. Porque assim, se eu já tenho uma pessoa que não tá bem, se eu puxar o tapete dela, aí que não vai mesmo. Aí que não vai mesmo, tá certo? Não tá certo. Entendeu? Então, algumas coisas você vai falar assim, você vai omitir. Eu vou silenciar, eu vou te dizer. Na hora certa, vai chegar um momento que eu vou conseguir falar, mas eu vou ficar em silêncio. Entendi. Entendeu? E isso eu acho que é. Eu, Valéria, não consigo fazer, entendeu? Eu não vou puxar esse tapete. Não vou Não, deixar não, essa criaturinha pior é, do que ela já não. tá. E o acolhimento, né? O acolhimento, a gente é natural a gente fazer, a gente, né, sofre com a pessoa, faz o acolhimento. Não, ninguém vai se furtar de fazer o acolhimento porque a pessoa tem que. Não, não acredito nisso. Não, não, não acho. Posso falar. Eu não posso falar. Eu não posso falar. É, Eu falo daquilo que eu tá faço e me certo. responsabilizo, tá? Eu não posso falar pelo outro. Eu aprendo muito com essa dirigente. Até hoje eu aprendo muito e ela é um exemplo para mim. Você entendeu? Ela é um exemplo para mim no sentido assim, essa postura. Ela falou assim: se você for lá e mostrar o lado negativo, o que que você vai conseguir? É, Passei anos com ela no aprimoramento mediúnico e foi uma das pessoas que até hoje eu converso com ela, eu ligo para ela e ela fala. E quando, a gente já sabe, quando ela não quer falar não para alguma pessoa, ela silencia. Então a gente já sabe que ela não aceitou, entendeu? Mas ela não diz que não gosta, ela não diz que está errado, que a nossa postura está ela errada. só não fala nada. Ela fica em silêncio, ela faz a gente pensar. E aí é muito engraçado, porque a gente já sabe qual é a tática, então a gente já fica Já quieto e sabe vai o que ela pensar. está pensando. A gente vai lá pensar e fala, ou então a gente fala assim para ela, pô, dá uma explicação melhor, entendeu? Dá uma explicação melhor para que a gente entenda. Parece que é chatice, mas é assim. Não, tá certo. A gente não. E isso é uma das coisas que sempre no curso de médium tentem passar para todos os alunos. Tenta fazer aquilo que você quer que façam com você. Tenta fazer aquilo que você gostaria, se você estivesse numa crise, alguém fizesse com você. Aí a gente não erra, entendeu? Porque a gente vai estar fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós, Entendi. tá? Tá. Então, assim, por isso que eu pego tanto no pé de vocês, entendeu? E eu sei que eu pego. Eu pego, porque se tem uma coisa que eu falo assim, se eu tenho que deixar alguma coisa aqui para vocês é nesse sentido, sabe? Faz aquilo que tá aqui, ó. Sempre lembra do coração. Porque aqui falha, mas o coração não. Tá certo. Por isso que eu Verdade. falo, não adianta ir lá cutucar e tirar o tapetinho do amigo. Não tem jeito, né? Não. Dá a mão. E na hora certa você fala assim, vamos É. andar, vamos. Cada um Chegou. também tem um tempo, né? Cada um tem um tempo, né? Não adianta Tem, a gente Lê. querer prestar a pessoa que não chegou no tempo ainda, né? Tá certo, é lógico, é lógico.
E assim, né? E volto a dizer, já que estou no dia da chatice, vamos lá. Quando a gente fala, a gente tem que fazer, eu já vi muita coisa sendo feita dentro da casa espírita que eu falei assim, meu, não faz isso, que vai dar besteira. Vai dar besteira. E deu besteira. E quando dá besteira dentro da casa espírita, não é um que sofre, é o grupo inteiro. É o grupo inteiro que tem que ir lá se reestruturar, sabe, se refazer. Tô errada, Virgínia? Não, de jeito nenhum. Porque a gente já passou por isso, entendeu? É, A gente teve que buscar muitas, não foi uma vez reestruturar, não foi duas, foram diversas. As pessoas erram e a gente está ali para erra todo mundo. Mas às vezes é desnecessário, entendeu? Então é por isso que tem algumas palavras que a gente fala assim, não, não tem, não tem. A pessoa não tem. Ela vai fazer se ela tiver, se ela conseguir. Ela não tem. Seria bom se ela fizesse. Mas se ela não fizer, faz parte daquilo que ela tem de aprendizado. Entendeu? Certo. Entendeu? Então vamos embora? A palestra acabou? O que mais? Hum. Eu marquei lá embaixo, depois que o Pai Benê, né, faz música, benze todo mundo, abraça os doentes, tudo, aí diz assim, enquanto ele falava por alguns minutos breves, uma equipe de centenas de espíritos trabalhava em favor das dores e aflições que ali se concentravam no mundo físico e espiritual, aproveitando o estado mental de fé dos inúmeros presentes. Eram realizadas limpezas em doentes atormentados, um serviço social que unia o céu e a terra. O povo vinha com sua fé, sua dor, até os espíritos, e os espíritos, por sua vez, conseguiam penetrar nos meandros mais profundos daquelas pessoas sofridas, aliviando alguns, liberando outros. Era uma cena de impressionar os mais insensíveis. Ó, libertando outros. E esses outros, nessa libertação, muitas vezes são espíritos que ficam presos aos espíritos que estão encarnados, aos encarnados. Aí você fala, presos como? São os encarnados que não permitem que eles Que não saiam. afastem. Ah, então essa Aí você fala, isso libertação é é disso raro. aí. Não, isso não é raro. Isso acontece bastante. A gente, através dos pensamentos, através de outras vidas, muitas vezes a gente acaba tendo que fazer resgates desse nível, de liberar esses espíritos, de cortar essas, vamos dizer assim, essas teias, essas correntes. Tá. Então você vê que assim, se você tem 20 trabalhadores ali cantando, dançando, dando passe, fazendo toda a retirada de densidade, você vai ter uns 100, 120 no plano espiritual fazendo todo este trabalho. Entendeu? Sempre é assim. A gente tem um número muito grande de trabalhadores do plano espiritual para fazer, para trabalhar com as energias, para socorrer, para levar para cada um para o lado que é necessário. Certo. Tá? Tá. Aí, posso continuar? Pode. A certa altura das atividades, Pai João, ainda incorporado, recolheu-se com 8 médiuns na mesma saleta, na parte interna da tenda, onde havia sido anteriormente prestado socorro a Felício, a fim de realizar as atividades de tratamento. Felício estava completamente inconsciente. Ao comando do Pai de Santo, um médium muito experiente ouviu estendido na maca em nosso plano, estendeu as mãos sobre a região da cabeça do doente e, em seguida, literalmente, o puxou para dentro de si,
incorporando. Então vamos lá, o Quer Felício não estava presente, ele estava o quê? Estava em Lá coma, no né? hospital era Em Ele estava lá no coma. hospital. Então o que que Isso. acontece? Ele é Desdobrado. desdobrado e levado para lá, Sim. certo. tá? Ele vai em desdobramento. Então, ali, o que tem é um dos corpos. Então, a gente consegue pegar e trazer esse corpo para a gente poder incorporar, Trabalhar. A tá bom? incorporar. Incorporar, porque dessa vez ele ia incorporar. Ele Tá. não ia ser trabalhado, ele ia ser trabalhado numa incorporação, tá? Certo. Tá. Eles não iam dar passe para limpar como eles fizeram das outras vezes. Hoje eles agiriam de uma outra forma. Então, esse médium, né, incorporou o O O espírito Felício. do feliz. Felício. O médium dobrou-se no chão em sofridas contações, acompanhadas de verdadeiros grunhidos. Uma gosma saía pela boca do médium. No plano físico, quem observasse percebia a olho nu que tinha coloração esverdeada, similar a bílis. Auxiliares atentos da tenda limpavam com gases e aplicavam passes reconfortantes no médium incorporado. Do plano espiritual para o mundo físico, quase não conseguíamos mais distinguir os traços fisionômicos de Felício. Víamos agora somente o médium em incorporação completa e profunda. Tá? Mas, Valéria, do plano espiritual para o mundo físico, quase não conseguimos mais distinguir os traços fisionômicos de Felício. Vimos agora somente o médio em incorporação completa e profunda. Então, eu vou tentar me colocar no meu raciocínio. Se eu estou no hospital com o Felício, eu sou a mulher dele lá, ele está em coma, né? Mas o Ele vai espírito continuar dele com o mesmo rosto. Vai. mas aqui fala, então, mas aqui víamos agora somente o médium em incorporação completa e profunda, mas o fato de Na falar casa assim, espírita. do plano espiritual para o mundo físico, quase não conseguimos mais distinguir os traços fisionômicos de Felício. O que teria mudado, então? Ele Então, está... assim, ó, pensa numa coisa, ó, nós temos Ah, 3 corpos, né? uhum, Que a gente trabalha aqui. Vamos trabalhar só com 3 corpos, né? Eu tenho o físico, que aqui sou eu, Valéria, meu duplo, que é parecido, e meu perispírito, que é o contorno do que é esse corpo aqui, tá? Então, um dos corpos foi desmembrado. A gente não sabe qual foi o corpo que foi desmembrado, se foi o duplo ou o perispírito. E perder a fisionomia, assim, no perispírito a gente não tem quase. Quando a gente está em tratamento, só conforme a gente vai desencarnado, é que a gente vai assumir. eu só achei estranho, eu entendi isso que você explicou. Eu só achei estranho quando que ele diz assim, quase não conseguíamos mais distinguir os tratos fisionômicos de Felício, vimos agora somente o médio de incorporação completa e profunda. Quando ele fala do plano espiritual para o mundo físico. Então, quem de lá tivesse vendo o Felício no mundo físico, não distinguia mais a fisionomia dele, era isso? Ficava tipo como se fosse meio embaçado? E aí, assim, por quê? Porque ele estava sendo tratado no Tá, físico. Gente, ó, no plano espiritual não significa que eu tô lá em Marte e eles estão aqui, tá? eu No plano entendi. espiritual é que eles estão do lado, eles são espíritos, estão nos vendo, tá? Mas eles estavam dentro da casa espírita. Eles Eu estavam ali entendi. naquele ambiente. E o que acontece muitas vezes é assim, dentro de uma casa existe aqui na Terra e um pouco acima existe o trabalho espiritual que é feito com todo mundo. E essa fisionomia é normal, porque se ele estava numa incorporação profunda, eles estavam o quê? Se entrelaçando, ele estava puxando tudo que tinha naquele corpo. Para puxar tem que vir. Então, Não, assim, ele estava permitindo esse médium receber toda essa carga energética. Então, assim, sinceramente, assim, eu não me preocupo
com esse fator dos traços fisionômicos, entendeu? Ter Não, sumido. desculpa, é que eu fui muito literal na interpretação e eu estou me colocando assim, ele perdeu os traços, mas assim, quem do plano espiritual visse ele no coma, na maca. Não o caso, vamos supor, de o acompanhante dele no hospital tá vendo ele de forma distorcida, não. Do plano espiritual, os espíritos o viam na máquina de forma distorcida. Eu entendi dessa forma agora. Não quem estivesse do lado dele não o visse como uma pessoa com a fisionomia dele. Quem de lá estivesse olhando para ele, é isso. Olha, Solange, você sabe que assim, eu nunca parei para perceber esse tipo de coisa. Porque São eu só coisas que me eu não peguei tenho, eu não tenho percepção. essa preocupação. Eu acho que assim, eu não tenho essa preocupação nesse sentido. Não, foi só uma curiosidade, não é uma Então, é por preocupação. causa que assim, eu não consigo te responder porque eu não consigo ter essa percepção no sentido assim. Quando a gente Entendi. trabalha, é tão simples, né? E É aí que, você fala assim, você vê os perispíritos, a gente vê perispíritos difíceis, a gente vê perispíritos machucados, quando a gente faz socorro, né? Quando a gente faz socorro realmente, quando a gente é chamado pelas equipes, a gente sente no nosso corpo aquilo que ele está sentindo, a dor, a taquicardia, a falta de ar, a gente sente. Quando a gente vai para socorro realmente, quando a equipe É, nos chama, a gente sente. Então, por isso que para mim, quando ela falou assim, ele está se contorcendo, normal, ele tinha dores. Você imagina, esse espírito deveria sentir muitas dores. Então, assim, normal. Ah, ele tinha o vômito. A gente tem, a gente tem esse tipo de coisa. Se a gente pegar um assistido com um gástrico muito fechado, a gente vai ter náuseas. E muitas vezes, quem está nos comandando, os espíritos, vão fazer que a gente tenha aquela náusea, aquela ânsia de vômito, para que a gente coloque não a gente coloque a energia para fora, tá? Então isso acontece. Então é por isso que assim, eu não consigo te responder dessa forma, você entendeu? Porque assim, conforme esses perispíritos, eu vou te falar no trabalho, conforme a gente vai socorrendo, eles vão aliviando as suas feições, né? Eles vão aliviando os traços, né? A Entendi. gente vai fechando que nem assim. Quem sofre um acidente, a gente vai vendo que vai fechando todo aquele, vamos dizer, aquele rasgo, aquilo que estava ali marcado, entendeu? Que vem agora, se ele voltar a ter os mesmos sentimentos, abre na hora. Começa a sangrar, começa a sair tudo de novo. Então é por isso que a gente fala que a gente precisa mudar muito rapidamente toda esse lado psíquico do assistido, entendeu? Eu não sei se eu te ajudei Não, ajudou, ajudou. Eu responder entendi, agora eu entendi. É que para teoria, entendeu? você que trabalha e tem essa percepção mediúnica, é mais fácil a compreensão. Para gente que não está deste lado, que não, eu nunca trabalhei e não sei, às vezes fica difícil. Tem um pedaço aqui que eu marquei, mas a gente não vai conseguir chegar aqui hoje, só no outro dia. Mas tudo bem. Deu para entender, sim. Obrigada. Virgínia, quer completar? não, no parágrafo depois abaixo vai falar sobre o perispírito, isso tudo que você estava explicando, que não tem forma realmente, não tem Não. forma, né? Então, a gente está pensando assim, o médium assumiu, é, incorporou o Felício, ele ia ficar com a feição do Felício? Não, ele está tratando, O Felício, tá? O Felício. ele está tratando um dos Entendeu? corpos. Um dos corpos, que vai ser. Aqui embaixo fala que. Vai falar aqui embaixo, a gente, no sábado dá para falar sobre Ó, isso. então vamos terminar A isso aqui re- mesmo avançando, ó. Isso, Pai João, rapidinho. mesmo Isso. sabendo da condição do doente, arriscou uma conversa, nada ouvindo de volta.
Então ele ainda tentou um diálogo, né? Ele estava incorporado, então ele falou assim, eu vou tentar trazer. E o médium começou novamente a vomitar um largo volume de matéria viscosa. Quem olhasse no mundo físico diria que havia estourado a vesícula biliar do médium, de onde poderia sair tão intenso volume de matéria daquela cor, mas não era era orgânico. nada orgânico que ali estava acontecendo. É aquilo que eu falei, eles fazem a gente ter isso para poder limpar aquele espírito, entendeu? Então, às vezes, a gente faz barulhos que todo mundo vai aqui, isso é isso. É a gente colocando realmente tudo aquilo que está lá naquele assistido, que ele está dentro do corpo dele, entendeu? Tá? O médium consegue fazer isso? Consegue, perfeitamente. Quando ele está ali aberto para esse trabalho. Então, nada era orgânico o que ali estava acontecendo. Era mesmo um fenômeno de materialização e esterilização dos corpos de Felício, por meio de força séptica do corpo físico do médium encarnado. Crostas muito espessas, similares a cascas de feridas no corpo físico, arrebentavam-se no perispírito, brotando de dentro do seu corpo uma matéria repugnante que era expelida pela boca do medianeiro. Isso. Tá? É que nem fala aqui Então, embaixo, assim, né, gente? É uma materialização, é uma esterilização. Então, o médium, não é quem visse assim achava que o médium tinha estourado, que nem fala aqui, né? Não, ele estava tirando, limpando os corpos do do Felício. Felício. O perispírito feliz. Ó, todos acompanhavam com enorme concentração a tarefa. Por fim, o médium devolveu a entidade às nossas mãos em estado completamente diferente do inicial. Ele conseguiu tirar toda essa carga energética que era densa, né? Aí você fala, aí dá para fazer algumas perguntas. Fazemos esse trabalho diariamente? Não. Existe um preparo. A gente precisa ter uma equipe muito boa para que não fique nada no médio. Nada no médio. Então, assim, se você vê, ó, o tratamento do Felício, e ó, não acontece tudo de uma vez. Tudo é por partes. Porque você Primeiro foi o nunca passe, depois que Depois veio. a incorporação, aí depois que foi o Por quê? vômito, depois que foi a ferida. Ó, se você pega uma pessoa totalmente desestruturada, psiquicamente, espiritualmente, emocionalmente, se você vai e fala assim, vou tirar tudo, ela vai desorganizar de vez. Então você tem que ver qual é o pior. O plano espiritual sempre fala, o que está pior? Está pior o físico, o emocional e o espiritual. Aí você entra ali. Aí vai se comendo aquilo que a gente fala pelas beiradas. Por isso que se toma passe uma vez por semana. Por isso que se faz tratamento uma vez por semana. A gente não tem, o corpo não aguentaria se fizéssemos isso diariamente. Tá? Primeira resposta. Segunda, você vê, ó, primeiro começou aqui, vamos desfazer. É aquela coisa, eu tenho que começar pela cabeça, então vamos começar pela cabeça, vamos começar a limpar, vamos tirar a primeira casquinha da cebola. Tirei a primeira camada de cebola, depois eu vou tirar a segunda, depois eu vou tirar a terceira, depois eu vou tirar a quarta e assim por diante. Não dá para pular etapas. Se a gente pula etapas, a gente faz o assistido sofrer. Entendeu? Por isso que tem gente que passa 1 ano de passe. Por isso que tem pessoas que precisam passe, reiki, desobsessão e assim por diante. O reiki vai estabilizar os 3 corpos, a desobsessão vai tentar fazer o desligamento com esses irmãos, todas essas teias. E o passe vai tentar o quê? Equilibrar os chakras.
A gente fala tentar porque se o nível do assistido for de desarmonia, a gente às vezes vai ter essa dificuldade, ele não vai aceitar. Então ele entra por uma desobsessão, ele entra totalmente, que ele não aguenta ficar na sala. Ele começa a gritar, porque para ele é muito pesado. É um enfrentamento, o espírito está ali. A gente só não deixa ele falar com ele. Porque se ele falar, ele acaba. Mas ele está no enfrentamento, os dois estão no mesmo lugar. E aí, se ele trouxer o que foi feito no passado, aí foi Aí embora. complica tudo. Aí complica tudo, aí foi embora. A gente não consegue mais resolver nada. Entendeu? Então, assim, não é simples, mas também não é complexo. É com amor. A gente, assim, vocês falam assim, vocês devem falar assim, são todos loucos. Não, é que a gente vai olhando e a gente fala assim, meu Deus, nós passamos por tudo isso. Nós fizemos tudo isso. Para a gente estar aqui aprendendo, a gente deve ter feito tudo isso. E aí a gente vê com amor, sabe? A gente não olha a pessoa e fala assim, nossa, aquela dali é terrível. Não, a gente olha com amor. Por isso que eu falo, a gente consegue ter um olhar de acolhimento muito grande e uma gratidão por participar. Pelo menos, quando eu participava, eu tinha muito esse sentimento. Era muito bom, né, Valéria? Bom demais. Não que a gente estava bom demais no sentido de ver a Não, gente os outros assim, não, sofrer. Não, não. é que era bom Era demais gratificante porque a gente estava fazendo a algo que a energia. gente ajudava o outro, não era? A gente sentia que o outro ficava melhor, né? Então, Quantas assim, vezes que a gente via na sala de passe, pessoa passando pelo o choque anímico, CH, né? Que ali está ligado, né? O encarnado e o desencarnado estão ligados. E depois de um tempo, você notava a diferença da pessoa. Ela vinha mais tranquila, ela vinha assim mais, sabe, de coração aberto. Você sentia a diferença da pessoa. Mas e em muitos casos a gente não conseguia ver porque também depende também da pessoa buscar, né? Então aí daí a pessoa começa a assistir mais palestras, quer saber como é que pode fazer o evangelho no lar. Se Então, trabalhar já a isso. pessoa ali já recebeu aquela ajuda através do passe, né? De começar a desligar como eu falo, as teias, né? Essas que ligam agora, um ó, ao outro, mas a depende Virgínia do assistido também. A Virgínia está dando o exemplo do presencial. Vamos lá. Onde a Isso. gente teve acolhimento de amor. Hum. Vocês já repararam que quando a gente faz o preparo do acolhimento de amor, eu peço muito, e se é o Sérgio que está fazendo o acolhimento, eu projeto isso. Eu já peço para os guardiões ficarem na sala do acolhimento de amor com violeta e verde. O violeta vai transmutar e o verde vai limpar. Por quê? Porque eles vão mexer em cada um que está em assistência. Eles vão adentrar os lares de cada um que está em assistência. E aí eles vão quebrando. Eles vão quebrar toda a energia, porque as pessoas não moram sozinhas. As pessoas têm seus entes queridos, que têm religiões diferentes, que atraem espíritos diferentes e que tá tudo certo até aí, porque ninguém tem que estar ali fazendo tudo igualzinho, cada um respeitando as diferenças, né? Eles fazem um passe de limpeza, enquanto tá todo mundo ali conversando. E aí eles vão atuar em cada um naquilo que é necessário, porque os passes já foram vistos, aquilo que é necessário, o que não é. Então, aquilo que é feito na casa presencial é feito no online, porque são eles que estão indo ali fazendo toda a preparação, olhando. Então, olha a importância do acolhimento, olha a importância de se participar do acolhimento, de estar aberta, porque você vai estar Sim. sendo tratado.
Verdade. Muitas vezes a gente olha e vê gente abrindo a boca, meia cansadinha, tal, e a gente sabe que está tirando a densidade, tá tirando a densidade, tá colocando uma energia mais leve, tá transmutando tudo aquilo. Então, assim, a gente tem essa consciência porque eles nos explicam tudo como é feito. Agora, você imagina aquele que está fechado, aquele que não aceita, aquele que não participa. Não tem como. Porque eles vão até as pessoas. Com todo É o aí que amor, você com toda fala, a luz. é aí que você fala que depende da pessoa, é nesse pedacinho aí. É. E aí você nota o quê? Eles estão trabalhando dessa forma, É. tentando colocar essa energia. E aí onde que a gente fala, olha a misericórdia de Deus, olha como Deus é bondoso, olha como Ele nos ama, como Ele nos dá esse presente diariamente, nos olhando, nos abençoando, nos fortalecendo. É verdade. Confiando na gente, né? Mas se a gente não conseguir entender isso, porque a gente ainda não amadureceu. E vai chegar uma hora que a gente vai amadurecer. A gente não pode ficar triste. Uma hora a gente amadurece. Não sei que horas, mas uma hora a gente amadurece. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Vamos lá? Então Carol, nós paramos Felício. aqui, ó. Ó, a Felício gente. foi novamente colocado na maca, é isso? Isso, Não. nós paramos Ah, aqui, tá? não Ah, Felício? Felício foi novamente colocado na maca. A gente inicia sábado daqui.